Fala aí, gurizada! Vamos falar de coisa boa? Nesse vídeo aqui nós vamos fazer uma demonstração, pessoal, de um amperímetro, um multímetro amperímetro. Nós vamos mostrar todas as funções dele, tá bom? Bem detalhada, como que ele funciona. E vocês vão acompanhar aí, depois vocês nos contam o que vocês acharam. Mas ó, antes disso aí, já vai se inscrevendo no canal, deixa aquele likeão maroto para nos fortalecer. Essa é uma maneira de vocês estar patrocinando esse canal, tá certo? Se vocês deixando aquele like, dessa maneira vocês vão estar mostrando para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele vai estar mostrando para mais pessoas. Pessoal, então como dica geral, o que acontece? Um multímetro, como o próprio nome sugere, ele é uma multifunção para medições, tá bom? Na nossa área da elétrica a gente tem muitas coisas que a gente precisa medir no dia a dia, então a gente usa esse aparelho aqui. Nós temos aqui alguns modelos, né, que vocês podem estar observando. Esse daqui ele é um multímetro simples, mais usado na eletrônica, tá bom? Nós, da elétrica, principalmente residencial e industrial, pessoal, a gente usa mais esse carinha aqui, ó, que ele tem a garra, tá bom? A gente chama ele de alicate amperímetro, tá certo? Além de ser multímetro, porque ele tem várias funções, tá bom? Nós vamos detalhar aqui para vocês, pessoal, a função deles. Aqui nós temos, basicamente, alguns modelinhos, ó. Tem esse daqui, que ele é o mais basiquinho, né? Temos esse daqui também, ó, da Minipa também, que é eletrônico. Esse daqui já é bem antigo, pessoal. Esse aqui é do tempo que eu usava lá na Colômbia ainda, ó. É uma marca meio estranho, acho que não lembro de ter visto aqui no Brasil ainda. E nós temos também esse daqui, ó, que é o meu queridinho da Flu. Por que eu gosto muito desse aqui, pessoal? Ele é um precinho um pouquinho mais salgado, porém, não se compara com qualquer outro deles. Um exemplo básico, pessoal, esse aqui, ó, um exemplo. Vocês têm que colocar na escala correta, que nós vamos ver daqui a pouco como que funciona. Se você errar, você colocar numa escala, por exemplo, de corrente e for medir uma tomada, tensão, você danifica o aparelho, entendeu? Esse daqui já não. Esse daqui, só de você pegar nele, você sente que ele tem uma garra mais potente. Esse aqui já caiu comigo de escada de 3,5 metros de altura, entendeu? Ele tá tudo meio marcadinho aqui, mas ele continua funcionando normalmente. Já um multímetro desse aqui, eu deixei cair. Inclusive, pessoal, eu vou deixar uma foto aqui do primeiro multímetro que eu tive, que era aquele amarelinho. Não sei se vocês conhecem, aqueles bem xing-ling. Pra quem tá começando na área, pessoal, não tenho nada contra, tá? Ele ajuda bastante. Porém, conforme você vai se desenvolvendo, você vai mudando de amperímetro e até você ter condição de ter um desses aqui que é um melhor que nós temos, tá? Vou deixar o link na descrição se caso você se interessar por adquirir algum desses aqui, tá bom? Tem algumas lojas aí que tem bastante promoção, então eu vou deixar o link para vocês, tanto desse aqui como de um mais inferiorzinho. Eu acho que eu vou deixar o do amarelinho também, para caso vocês queiram começar, que é um bem baratinho, tá bom? Mas agora vamos então falar das funções deles, tá bom, pessoal? Vamos começar aqui com o que mais a gente utiliza. O que mais a gente utiliza, pessoal, é o Vzinho. O Vzinho significa tensão, pra gente medir tomada, tá bom? Vamos lá então, vamos ver como é que ele funciona. Para medir tensão, pessoal, a gente usa o cabinho, né? A gente chama de ponteira de prova, tá certo? A gente vai conectar ele aqui, ó. O vermelho aqui onde está vermelho e o preto onde está preto aqui, ó, na conexão dele. Assim não tem segredo nenhum, tá bom? O que eu fiz aqui, pessoal? Uma coisa particular minha que eu fiz, ó. Eu cortei o cabo ao meio e coloquei um plug e uma fêmea aqui, ó. Pra que é isso aqui, pessoal? Isso aqui facilita muito. Tipo, eu quero testar, por exemplo, só em relação à fase neutro. Eu já vou espeto direto isso aqui na tomada. Entendeu? Se eu quiser, por exemplo, as ponteiras, porque eu vou medir um quadro de energia, entendeu? Um barramento, ou em relação terra e neutro. Aí eu coloco aqui as ponteiras. Entendeu? Se eu quero só testar uma tomadinha simples, eu testo com esses dois polos aqui do plug, tá certo? Vamos lá então pra tomada, pessoal? Nós temos aqui na mesa, pessoal, uma régua aqui com tomadas. Vamos testar ela. Vamos ver quantos volts está passando aqui. Uma outra dica também, pessoal, que eu gosto muito de ressaltar, esse daqui não, esse aqui ele tem só o símbolo de Vzinho e ele mede até 750 volts, tá vendo? Tem o Vzinho. Porém tem alguns outros, por exemplo, vou dar um exemplo desses aqui, ó. Observe que ele tem aqui, ó, 200V e 600V. Pessoal, em qualquer amperímetro, o 200 vocês desconsidera, tá bom? Por que desconsidera? Vamos imaginar que você pega, por exemplo, uma tomada que ela é 220 volts. E aí você não sabe qual é a tensão, por isso que você vai medir. Você coloca na escala de 200, você corre o risco de danificar o aparelho. Tá bom? Então por isso, sempre desconsidera a escala de 200, coloca sempre na maior. 600, tem uns que vem marcando, por exemplo, olha esse, ó. Vamos ver se dá pra focar aqui. Ó, 750, então sempre joga na escala maior. Então mais uma vez, não é propaganda não, mas por isso que eu gosto dessa criancinha aqui, que é meu xodó. Ele não tem marcação, você coloca no Vzinho aqui, pronto, ele não queima, é um aparelho muito bom. Bom, então vamos lá então. Vamos medir aqui a tensão. Eu tenho essa tomada, eu não sei qual é a tensão que está aqui. Eu quero descobrir. O que eu vou fazer? Vou pegar meu amperímetro aqui. Vou colocar aqui, ó, no Vzinho com um tiozinho. Ó a cobrinha aqui em cima, pessoal. Ó. Observe que tem dois V. Um é o tiozinho e o outro é uma retinha. Nós vamos chegar lá. Vamos primeiro aqui, ó, no Vzinho, no tiozinho. Observem. Vou dar mais uma aproximada aqui para vocês verem.
Tá zerado. Eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho também aqui uma luzinha. Se caso o visor dele estiver um pouco escuro, às vezes você tá num lugar um pouquinho ruim, você acende aqui, ó. Fica melhor para você visualizar, ó. Quanto que tá dando lá? 127,7 volts. Tá certo, pessoal? Então, essa é a função da tensão alternada. Esse símbolozinho aqui é símbolo de tensão alternada que a gente usa no dia a dia aí nas tomadas. É a função mais utilizada pelo eletricista normalmente, tá certo? Agora vamos ver, pessoal, essa função aqui, ó. Por que tem esse Vzinho aqui com um tracinho reto e um pontilhado embaixo? Isso aqui quer dizer tensão contínua. Entendeu? Qual que é a diferença? A tensão contínua é para você, por exemplo, medir baterias, essa aqui está mostrando aqui que é bateria de 9 volts, pilhas, tanto palito como a normal, qualquer tamanho de pilha, baterias de automotiva, e por aí vai, pessoal. Então tudo que é tensão contínua, o que mais que nós no breaks, entendeu? Inversores. Então agora, pessoal, observe vocês que eu vou mudar aqui a escala pro Vzinho com tracinho em cima, que isso quer dizer tensão contínua. Vamos ver o que acontece. Eu vou medir bateria. Ó, pessoal, encostei lá. Observe, deu 8 volts. 7, 8. Essa bateria aqui, pessoal, ela já está descarregada, tá? O nominal dela é 9 volts. O lado certo de testar? Não, pessoal, aqui você não vai ter problema nenhum. Se você inverter, o que vai acontecer? Só vai aparecer um sinal de negativo. Por quê? Porque o cabo vermelho, ele tem que estar no polo positivo e o preto no negativo. Se tiver invertido, a única coisa que vai aparecer é um símbolo lá de negativo no aparelho. Tá certo? Olha lá, ó, menos 8, menos 7. Tá vendo? Isso quer dizer o quê? Que a ponteira preta aqui que eu tô colocando não tá no negativo, tá no positivo, tá certo? Então isso aí é só para você também polarizar, saber certinho a polarização, mas o aparelho não queima, tá bom? Dê uma olhada lá, então, ó, medi aqui a bateriazinha. Eu vou pegar uma pilha normal, uma pilha palito aqui para vocês verem, ó. Olha lá, pessoal, tá vendo? A pilha palito, ó, tá dando 1.4 volts, ó. 1.2, 1.4. Se eu inverter aqui a posição, o que vai acontecer? Só vai mostrar lá menos 1.4. É o mesmo procedimento, ó lá, tá vendo? Menos 1.4. Só tá dizendo que eu tô invertendo aqui. A ponteira preta, ela tá no lado positivo, onde deveria ser o negativo. Tá bom? Então nós já vimos aqui, então, a função do Vzinho com tracinho, que quer dizer tensão contínua. E o Vzinho com o tiozinho em cima, quer dizer tensão alternada, que é a função que nós mais utilizamos no dia a dia, tá certo, pessoal? Vamos ver agora como é que funciona a corrente? A corrente, ela é medida na unidade de ampere, por isso que tem a letra A aqui, ó. Então, para nós medirmos a corrente, nós colocamos na função de A, quer dizer ampere, que é a unidade de medida, que é a medida da intensidade de corrente, tá certo? Observe que ele tem um tiozinho em cima, isso quer dizer que esse amperímetro aqui, ele só mede corrente alternada, que é o que a gente mais utiliza no dia a dia, tá certo, pessoal? Se vocês observarem, nesse amperímetro aqui, ó, que ele é um amperímetro não, perdão, um multímetro, ele tem a escala aqui, ó, de corrente, deixa eu achar aqui para vocês, ó, observem, corrente com tracinho fixo em cima. Quer dizer que é corrente contínua. Volto a dizer que isso aqui é mais para quem trabalha com eletrônico, tá certo, pessoal? Claro que isso aqui vai ser tema de outro vídeo, mas nós temos aqui alguns equipamentozinhos eletrônicos, tá certo? Então, por exemplo, nós temos alguns amperímetros mais sofisticados também, que ele mede, por exemplo, o capacitor, ele mede transistor. Aqui eu tenho alguns diodos aqui, ó, que também tem alguns amperímetros que medem, entendeu? Não é o nosso caso aqui agora, mas isso será tema para um outro vídeo. Vamos ver então a corrente, como que ela funciona na prática, então a medição da corrente alternada? Essa é a segunda função mais utilizada no nosso dia a dia, tá certo? Vamos lá então. Para dar um exemplo aqui, pessoal, nós vamos usar um ferro de passar roupa, tá bom? Nós vamos monitorar a corrente elétrica dele, tá bom? Para ele funcionar, ele precisa de uma tensão de 127 volts. Então a tensão está ideal para a gente ligar ele. Nós vamos colocar ele para esquentar. Nós vamos selecionar aqui uma certa potência e nós vamos analisar a corrente, tá certo? Eu fiz aqui, pessoal, um rabichinho, tá? Um plug, uma tomada, deixei os cabinhos aqui para facilitar a nossa medição da corrente, tá bom? Então eu vou dar uma baixada aqui para vocês acompanharem. Aqui eu tenho a minha tomada, o que eu vou fazer? Vou plugar ela aqui na tomada, ó. Pluguei. Agora sim eu tenho 127 volts aqui. Quando eu conectar aqui o aparelho, eu vou vir com o meu alicate amperímetro aqui e vou medir aqui a corrente, tá certo? Vou medir aqui e vou mostrar para vocês quanto de corrente está passando. Vamos lá então. Vou colocar o ferro aqui em pé, né, para ele não queimar. Vou conectar, ó. Conectei. Nesse momento, pessoal, ó, eu coloquei aqui na escala, para vocês acompanharem aqui, ó. Ó, observem. Tá no Azinho, certo? Vocês estão vendo aqui, ó, Azinho de ampere, corrente alternada. Tá zerado, vou conectar aqui, ó, na fase. Conectei. Tá zerado. Por quê? Porque eu não liguei o ferro ainda. Vamos ligar ele? Ó. Liguei na posiçãozinha, na primeira posição. Dá para enxergar aí? Deixa eu ver se dá para dar mais uma aproximada aqui para vocês verem. Olha, 8.7 ampere.
Zerou. Por que zerou? Porque ele já atingiu já a temperatura mínima que eu selecionei ali. Se eu colocar a mão aqui, ó, ele já está morninho já, ó. Vou aumentar mais um pouquinho. Ligou de novo. Tá vendo, pessoal? 8,7 amperes. Se eu quiser estimar quanto de potência esse ferro produz, basta eu multiplicar esse valor de 8,7 por 127 volts, que é a tensão que eu tenho agora. Eu vou fazer essa multiplicação, eu vou ter a potência estimada, tá certo? Então é basicamente isso, pessoal. Eu não sei se a gente já tem no canal um vídeo falando sobre potência. Depois vocês dão uma pesquisada aí, procure aí para você estar mais inteirado a respeito de potência elétrica, tá certo? Ah, Kleber, mas tem que ser a fase para medir? Se eu medir no neutro, também vai dar a mesma corrente? Pessoal, todo circuito, quando você mede em uma fase, o neutro também tem que dar a mesma corrente, tá bom? Se ela der diferente, é porque tem alguma coisa errada aí, tá tendo alguma fuga para a terra, alguma coisa. Tá? Ó, observa, ó, 8,7, ó. Zerou porque ele já atingiu a temperatura ali, tá certo? Então, pessoal, sempre tem que dar a mesma corrente entre neutro, tanto o neutro como a fase. Ou se for um equipamento 220, fase e fase, as duas fases tem que dar a mesma tensão, a mesma corrente. O terra não pode dar nada, né, pessoal? Tem que dar zero. Ele é um condutor de proteção, ele não pode ter corrente circulando por ele, tá certo? Sempre está zerado. Eu posso mexer aqui tanto para um lado como para o outro, ó, ele não pode dar corrente. Senão, se ele estiver dando alguma fuga ali, tem coisa errada, a gente precisa dar uma analisada no equipamento, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, falamos sobre a corrente elétrica, tá certo? Espero que vocês tenham acompanhado aí certinho. O alicate amperímetro ele é muito bom por causa dessa função. Então, por isso que eu sempre recomendo essa criancinha aqui. Olha. Ah, Kleber, mas você falou do Vzinho com o tio, falou do Vzinho com o tracinho, você falou do Azinho com o tio, que é a corrente, e por que você pulou aqui o símbolozinho de resistência com os negocinhos em cima? Vamos falar dessa função agora, que para mim eu acho muito importante isso aqui, pessoal. Por que a gente usa bastante essa função, gurizada? Veja bem. Essa função aqui, pessoal, basicamente eu coloquei nela aqui agora, certo? Olha lá. Tá na função ali no símbolozinho do ômega. Esse símbolo aí representa a unidade também de resistência, tá bom? Se eu bater os duas ponteiras, o que vai acontecer? Vocês estão ouvindo? Ele bipa, ó. Ele bipa e tem uma variação numérica ali, ó. Isso quer dizer que ele está medindo a própria resistência da ponteira, tá bom? Do teste da ponteira de medição. Ele está medindo isso aí. Então ele está medindo aqui a resistência desse cabo. Isso aqui, pessoal, no meu ver, o mais importante dele é para a gente ver, por exemplo, se um cabo está rompido em alguma parte do circuito ou não. Como assim? Vamos dar um exemplo aqui na prática para vocês. Eu tenho esse cabo aqui, mas quem me garante que esse cabo está bom? E se ele estiver trincado aqui no meio, ele estiver separando aqui, e eu achar que ele está passando, que ele dá continuidade aqui, que ele passa corrente, mas ele não passa. Vamos fazer um teste na prática? Isso aqui serve para a gente medir continuidade, tá certo? Vamos ver então como que funciona essa paradinha. Ó, vou enrolar aqui uma ponta aqui em uma das ponteiras. Vou enrolar agora aqui na outra ponta. Observa, pessoal. Conectei, tá dando continuidade, ele tá funcionando. Se por algum motivo eu vou e rompo aqui o circuito. Acabou. Tá certo? Então isso aqui é muito importante, pessoal. Essa função aqui ela é muito importante. Às vezes você tá batendo cabeça lá num circuito lá, tá por dentro da parede, o cabo, e nossa, você não sabe, você já fez de tudo, não passa a energia nele, por que será? Você vai, pega um cabo por fora, conecta em uma caixinha, entre uma caixinha e outra, e você mede as duas pontas dele. Se ele não apitar, é porque o cabo lá dentro está corrompido, e aí o BO é muito maior, lamento te informar, tá bom? Bom, gurizada, espero que vocês tenham entendido aí as particularidades de cada aparelho, tá certo? Tanto da Fluke como da Minipa, como esse da Brasforte, tá bom? Vocês podem adquirirem aí o que for melhor para vocês. Se vocês forem iniciante, quiser adquirir um aparelho para começar, né, a usar tal, se der algum problema, não tiver investido muito alto, eu indico um amarelinho que eu comecei com ele, tá, pessoal, que é o mais barato. E se você pretende seguir uma carreira e ser um eletricista mesmo, o melhor é aquele amarelinho ali, pessoal. Aquele ali não tem, sem palavras, aquele ali é duro na queda, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem que eu faça o parte 2 mostrando aqueles amperímetros, vocês já devem ter visto por aí, aqueles amperímetros que tem alguns buraquinhos aqui, os números NPN, PNP, deixe no comentário que a gente pode fazer um parte 2 dos amperímetros, tá bom? E aí eu posso, se vocês deixarem no comentário, eu posso adquirir um amperímetro daquele e a gente pode fazer, por exemplo, alguns testes aqui, pessoal, medindo diodo, medindo, né, transistor, algumas coisinhas mais da parte de eletrônica, tá certo?
Espero que vocês tenham gostado aí. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever e deixar aquele likeão maroto. Desse jeito vocês vão estar patrocinando esse conteúdo para mais pessoas, tá certo, pessoal? No mais, aquele forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!